Existe um momento na vida de um homem em que ele percebe algo difícil de ignorar. Ele olha para a própria vida e sente que está vivendo abaixo do próprio potencial. Não porque falta inteligência, não porque falta capacidade, mas porque, apesar de toda vontade de evoluir, os resultados simplesmente não aparecem. Talvez você conheça essa sensação. Você acorda todos os dias com a impressão de que poderia estar fazendo mais, construindo mais, se tornando mais, mas a realidade continua a mesma. Os mesmos hábitos, as mesmas distrações, as mesmas promessas de que amanhã vai ser diferente. E o tempo continua passando. O que a maioria das pessoas não percebe é que existe uma diferença brutal entre quem passa a vida tentando mudar e quem realmente transforma a própria realidade. Essa diferença não é talento, não é sorte e definitivamente não é motivação. A diferença é a estrutura de poder pessoal, porque motivação é frágil. Ela aparece quando você assiste um vídeo inspirador, quando lê uma frase forte, quando sente aquela energia momentânea de que agora tudo vai mudar. Mas alguns dias depois, ela desaparece. E quando a motivação desaparece, a maioria das pessoas volta exatamente para o mesmo lugar. É por isso que a maioria nunca constrói nada realmente grande. Elas estão tentando mudar a vida com combustível emocional instável, enquanto as pessoas que realmente avançam seguem outra lógica completamente diferente. Elas operam com sistemas de pensamento, sistemas de disciplina, sistemas de execução. Um sistema elimina dúvidas, elimina a necessidade de sentir vontade, elimina aquela negociação interna constante que acontece todos os dias. Hoje eu faço ou deixo para amanhã. Quando você tem um sistema real de evolução, a decisão já foi tomada antes mesmo do dia começar. Você acorda sabendo exatamente o que precisa ser feito. Seu corpo entra em ritmo de disciplina. Sua mente começa a ganhar clareza. Sua comunicação muda. Sua postura muda. E algo curioso começa a acontecer. As pessoas começam a sentir sua presença de forma diferente. Não porque você está tentando impressionar, mas porque existe uma diferença visível entre quem vive no modo automático e quem construiu domínio sobre si mesmo. A verdade é simples, mas brutal. O mundo não respeita a intenção. Ele respeita resultado visível. E resultado visível é consequência de execução consistente. Agora pense por um momento. Quantos anos você já passou tentando descobrir sozinho como organizar sua vida, sua mente, sua disciplina e sua direção? Quantos ciclos você já viveu de empolgação, seguido por frustração? Quantas vezes você prometeu para si mesmo que iria mudar, e depois percebeu que estava preso exatamente no mesmo lugar? A maioria das pessoas passa décadas nesse ciclo, não porque querem, mas porque estão tentando construir uma vida forte sem um mapa real de evolução. E é exatamente aqui que tudo muda, porque quando você tem acesso a um sistema claro de transformação pessoal, a evolução deixa de ser tentativa e passa a ser processo. Um processo que molda disciplina, constrói presença, fortalece identidade e coloca você em um caminho onde seus resultados começam a falar por você. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente qual é o próximo passo para evoluir, sem confusão, sem excesso de informação, sem aquela sensação constante de estar perdido entre 1000 conteúdos diferentes. Imagine desenvolver uma presença que faz as pessoas perceberem algo diferente em você antes mesmo de você falar qualquer coisa. Imagine construir uma rotina onde disciplina deixa de ser luta e se torna identidade. Essa é a diferença entre quem vive reagindo à vida e quem começa a construir a própria trajetória com intenção e estrutura. Mas existe algo importante que você precisa entender. Esse tipo de transformação não acontece por acidente. Ela exige decisão, porque existe um momento em que você precisa escolher entre duas versões da sua própria história. A primeira versão é a mais comum. A pessoa continua consumindo conteúdo, continua prometendo mudanças, continua esperando aquele momento mágico em que finalmente vai se sentir preparado. E esse momento nunca chega. A segunda versão é diferente. É o momento em que você decide parar de esperar por clareza e começa a construir clareza através da ação estruturada. Esse é o ponto onde a vida começa a mudar de verdade.
Se você sente que já passou tempo suficiente vivendo abaixo do seu potencial, se você sabe que existe uma versão muito mais disciplinada, mais forte e mais focada dentro de você, então o próximo passo é simples. Não é continuar consumindo mais conteúdo, é entrar em um processo real de evolução. Um sistema criado para tirar você do modo sobrevivência e colocar você no caminho da construção real. Porque no final das contas, a pergunta não é se você é capaz de mudar sua vida. A pergunta é muito mais direta. Você está disposto a finalmente parar de assistir sua própria história de fora e começar a assumir o controle dela? Se a resposta for sim, então o próximo passo está diante de você agora. E a decisão que você tomar a seguir pode ser exatamente o ponto em que a sua história começa a mudar.